Pessoal, continuando então, agora a gente vai tratar do princípio da noventena, ou anterioridade nonagesimal. Esse princípio foi criado na Emenda Constitucional 42 de 2003. Esse princípio ele foi introduzido lá no artigo 150, inciso 3º, a linha C. Mas vale lembrar que esse princípio foi instituído já com base no entendimento do STF. O STF já aplicava esse princípio antes mesmo dele ser instituído, estabelecido no texto constitucional. Era aplicado nas decisões do STF, principalmente no que diz respeito às contribuições securitárias. E o que diz esse princípio da noventena, que é o princípio dos 90 dias? O que diz? Que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributo. Antes de cobrar ou majorar tributo, cobrar tributo antes de 90 dias da data de publicação da lei que os majorou ou que os instituiu. Repetindo, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributo antes de 90 dias da data de publicação da lei que os instituiu ou majorou. É proibido a todos esses entes federativos. Professor, mas você não me falou que já existe a anterioridade? Acabamos de estudar no vídeo anterior que a anterioridade protege o contribuinte com relação a não ter uma tributação de surpresa. Então, como que vai aplicar a noventena? Queridos, a noventena ela é muito utilizada quando o tributo vai ser criado ou instituído, vamos dizer assim, quando ele vai ser instituído ou majorado nos 3 últimos meses do ano. A noventena tem eficácia para essas situações de final de ano. Porque quando o tributo é instituído ou majorado antes dos 3 últimos meses do ano, a noventena praticamente não tem efeito, porque o contribuinte vai ser protegido pela anterioridade, que foi o princípio que a gente abordou no vídeo anterior. Mas como funciona a noventena? Vamos imaginar, no dia 20 de dezembro de 2019, o presidente em exercício naquela época, o presidente era Michel Temer, não, em 2019 já era o Bolsonaro. Em 2019, então 20 de dezembro de 2019, Bolsonaro então resolve criar um novo tributo. Ele resolve criar, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, que até hoje não existe. Aí ele resolve, por lei complementar, instituir então o imposto sobre grandes fortunas. Se a gente estivesse protegida apenas pela anterioridade tributária, você teria essa cobrança, como ele instituiu no dia 20 de dezembro de 2019, digo, nessa situação hipotética que eu estou trazendo para vocês. É um exemplo meu, hipotético. Se o Bolsonaro criou, então, através de lei complementar, em 20 de dezembro de 2019, pelo princípio que nós vimos anteriormente, que é a anterioridade, ele poderia já começar a cobrar no 1º de janeiro de 2020. Olha, professor, mas 10 dias depois? Sim, 10 dias depois. Por que ele poderia cobrar? Porque o princípio da anterioridade diz que eu não posso cobrar dentro do mesmo exercício financeiro, ou seja, dentro do mesmo ano em que foi criado o tributo, ou que foi majorado. Não posso dentro do mesmo ano, mas eu posso no 1º dia do exercício anterior, do meu exercício posterior. Então, pensou o Supremo, é preciso que a gente dê um prazo razoável diante dessas situações de criação ou majoração de tributo. Nos 3 últimos meses do ano, a gente precisa dar um prazo razoável para o contribuinte se adequar. Então, criou-se a regra da noventena. O que é a noventena? Dar ao contribuinte um prazo mínimo de 90 dias para ele se adequar a fim de receber essa nova tributação. Então, no caso que eu exemplifiquei aqui, se o Bolsonaro tivesse criado o imposto sobre grandes fortunas no dia 20 de dezembro de 2019, ele só poderia começar a cobrar depois de 90 dias. Em virtude do quê? Em virtude da regra da noventena. Tá bom? A noventena determina que se espere 90 dias para começar a cobrar. Ok? Professor, mas existem exceções a esse princípio da noventena? O famoso tributo do cobra de imediato? Temos exceções.
Essas exceções estão no artigo 150, parágrafo 1º. Então vamos conhecer essas exceções. É o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de renda, o imposto sobre operações financeiras, o empréstimo compulsório de calamidade pública e de guerra, o imposto extraordinário de guerra, alteração, fixação da base de cálculo do IPVA e alteração e fixação da base de cálculo do IPTU. São essas 8 situações que você vai ter a aplicação da lei imediata. A gente chama de tributos do paga já. Professor, onde eu vou encontrar essas informações? Artigo 150, parágrafo 1º da nossa Constituição. Ok? Mas e aí? Com relação ao imposto de renda do IPI, é uma nota importante para você. IPI e o imposto de renda. Porque um é exceção de um princípio, mas não é exceção do outro. E também uma coisa, outro é exceção de um, mas não é exceção do outro. Então vamos fazer uma nota final aqui para você entender, porque isso é muito corriqueiro. Esses dois impostos, imposto de renda e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O imposto de renda é exceção à noventena, mas não é exceção à anterioridade. Significa dizer que imposto de renda, você vai anotar no seu caderno ou nos seus apontamentos em livros, apostila, vai colocar imposto de renda, respeita a anterioridade, mas não respeita a noventena. O IPI, ele respeita a noventena, mas não respeita a anterioridade. Então ele respeita a noventena, mas não respeita a anterioridade. Tá bom? Então é preciso que você grave isso daí para você não esquecer, porque é muito comum em prova.